ao 34. Vamos ler. Quem achou, por gentileza, me dá um sinal dizendo amém. Diz a Bíblia: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, e tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Verso 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo ou da sua doença. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Verso 32, melhor dizendo. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciência do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Deus seja louvado. Meus queridos, eu quero aqui pedir alguns minutos da sua preciosa atenção, para que juntos nós possamos aqui compreender o que Deus tem para falar conosco. Marcos é um dos evangelistas que escreve a respeito de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, e para nós começa em Mateus, Marcos e Lucas e João, é conhecido como as biografias de Cristo, porque esses 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão escrever a respeito da vida de Cristo. Então é chamado de biografia, porque biografia significa uma vida escrita ou contada através de escrita. Então a vida de Jesus é contada por esses 4 homens, 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. É interessante, irmãos, que Mateus, ele escreve o seu evangelho, ou o evangelho de Jesus, direcionado aos judeus. É por isso que no capítulo 1 de Mateus, você vai ver que o capítulo 1 começa com a genealogia de Jesus, dizendo: Abraão gerou Jacó, Isaac gerou Jacó, tal. Por quê? Porque os judeus, eles eram muito apegados à genealogia, da onde a pessoa veio. Quando você vai para Marcos, você vai ver que Marcos, ele escreve o evangelho de Jesus direcionado aos romanos. É por isso que no evangelho escrito por Marcos, você vai ver que parece que Marcos, ele tinha prazer em escrever a respeito de ação, a respeito de cura, a respeito de milagre, porque os romanos, eles gostavam disso. Se você vai para Lucas, ele escreve direcionado aos gentios, que eram nações estrangeiras, que não eram judeus. Me escute nesta noite. E João é uma carta universal. Porque João é uma carta universal?
Em João está escrito: Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Então Marcos, ele escreve, aleluia, no capítulo 5, no versículo 25, Marcos, ele vai narrar a história de uma mulher. Se você voltar para o contexto história, se você voltar para versículos anteriores, você vai ver que Marcos, ele estava contando a história de um homem por nome Jairo, e no meio da história de Jairo aparece esta mulher. Enquanto Jesus, ele está indo em direção à casa de Jairo para curar a filha de Jairo, aparece essa mulher. Essa mulher, ela aparece em um contexto a qual Jesus, ele está indo para a casa de um homem por nome de Jairo. É interessante, meus irmãos, que Marcos, ele é enfático em falar que aquela mulher, ela vinha sofrendo 12 anos com uma hemorragia, com um fluxo de sangue. Nesta noite, eu preciso que você entenda isso nesta noite. É muito importante nós entendermos, aleluia, que a situação desta mulher não era uma situação fácil, não era uma situação comum. Talvez para nós hoje, ter um fluxo de sangue, ter uma hemorragia é algo comum, mas naquela época não era. Se você abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 15, versículo 19, está escrito que a pessoa que tinha uma hemorragia, primeiro, a pessoa tinha que ficar isolada. Segundo, a pessoa não poderia participar das reuniões dentro do templo. Então vem comigo, aquela mulher, ela vivia isolada. Só para você ter noção, as pessoas evitavam passar perto daquela mulher. Quando as pessoas estavam andando na rua, quando as pessoas olhavam para aquela mulher, sabe o que as pessoas faziam? Elas se desviavam daquela mulher. Por quê? Porque as pessoas, aleluia, que tinham uma hemorragia, era considerada pessoas impuras, pessoas imundas segundo a lei. E a Bíblia fala, meus irmãos, que há 12 anos aquela mulher vinha sofrendo. Não é 12 dias, não é 12 semanas, não é 12 meses, é 12 anos. Eu imagino aquela mulher, ela se acordando toda manhã. Quando ela vai olhar para ela está sangrando. Quando ela limpa ali o sangramento, quando ela para de limpar o sangramento, começa a sangrar novamente. Era 12 anos dessa forma. As irmãs que aqui estão, vocês sabem que é complicado passar apenas 7 dias com sangramento. Agora imagine você passar 12 anos direto sangrando. Imagine o mau cheiro, meus irmãos, que era sobre aquela mulher. E a Bíblia fala, aleluia, que ela padeceu muito nas mãos dos médicos. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, mas nenhum pudera resolver a situação dela. Lá vai a primeira lição para nós nesta noite. Sabe por que os médicos não puderam resolver a situação daquela mulher? É porque tem situações na vida do homem que a medicina não pode resolver, que a ciência não pode resolver, que o homem não pode resolver. Tem situações na nossa vida que somente Jesus, ele tem poder para resolver, ele tem poder para entrar com providência. Ela passou 12 anos padecendo nas
nas mãos dos médicos. Eu imagino aquela mulher, meus irmãos, toda semana ela indo lá no doutor, o doutor recebia o dinheiro dela, aí o doutor prometia: você vai melhorar, você vai ficar bom, o sangramento vai cessar. Aí na semana seguinte ela aparecia lá novamente com o mesmo problema, com o mesmo dilema, com o mesmo sangramento. E a Bíblia fala, aleluia, que quanto mais ela gastava dinheiro, ela ia de mal a pior. Olha a situação dessa mulher, irmão, está sangrando, está gastando dinheiro, e ao invés de melhorar a situação, o negócio está piorando. Imagine comigo a situação desta mulher. Esta mulher, ela não estava padecendo apenas por causa do sangramento, mas imagine comigo a situação psicológica desta mulher. Imagine comigo essa mulher querendo dar um abraço numa pessoa, mas por conta do problema dela ela não podia fazer aquilo. Imagine comigo essa mulher querendo entrar dentro do templo, mas por causa do problema dela ela não poderia entrar dentro do templo para adorar a Deus. Mas a Bíblia fala, irmãos, aleluia, que aquela mulher um dia ela escuta falar de Jesus. É aqui que está o segredo, irmão. Ela escuta falar de Jesus. Me escute nesta noite. Ela escuta falar de Jesus. Irmão Fábio, quando ela escuta falar de Jesus, a fé